E teve um lance aí que o Mauro até citou, que foi uma entrada mais forte do Gustavo Gomes, né, no jogo. E que, claro, os torcedores rivais, como aconteceu no jogo do Flamengo e a gente vai falar também, falaram, olha essa falta aí, não era para expulsão? Era lance para expulsão, na sua opinião? E depois eu quero escutar também o Mauro e o Bruno, o lance do Gustavo Gomes. Não é um lance em que a bola está em disputa ou está com o adversário e aí ele chega para desarmar ou para fazer a falta e acaba acertando, né, o rival. Ele bate na bola e aí na sequência do movimento, o pé dele acaba tocando o jogador do Júnior. Eu acho que não deveria ter expulsão, revisão, nem nada do tipo, não. É um lance acidental, um acidente de jogo que acontece. Não teve falta ou imprudência do Gustavo. Não acho que deveria ser expulso, não. Mauro e Bruno, concordam com o Raí? Mauro. Até para não ficar falando de arbitragem o tempo todo, que é um porre, né? Vou até me antecipar. Concordo com o que disse o Raí, embora ele tenha atingido a altura ali do meião, né? Quando você atinge a parte sensível, que é fora a chuteira, a recomendação de cartão vermelho, mas é de fato uma disputa de bola, então acho que a interpretação não é um absurdo. E o lance do Flamengo também que estão falando, o pisão é no pé. Pisão no pé, no máximo cartão amarelo. Então tem vários jornalistas aí falando uma série. É impressionante, os companheiros não se preocupam em entender qual é a recomendação. Aí fica, eu acho que deveria ser assim. O que você acha? Vai lá para a International Board e fala o que você acha. Só que os caras não vão te ouvir, porque é um petit comitê lá que define as mudanças nas regras. Simples assim. Uma coisa, outra coisa lamentável assim, é toda vez ter que ficar esticando assunto de arbitragem. Esse lance, eu acho que a interpretação ela é bem aceitável, pelo fato de ter tocado na bola, como o Raí bem destacou, mas ele acerta na canela. Se o árbitro quiser ser rigoroso, poderia dar um cartão. Seria um rigor, de fato, pelo fato de ser uma disputa de bola. É a mesma coisa do Plata. É um lance sem menor intenção, disputa de bola, e o pisão na chuteira. Pisão na chuteira é cartão amarelo. Pisou do tornozelo para cima é cartão vermelho. Aliás, eu vi até um texto aqui, atribuído a uma declaração ao Carlos Eugênio Simon, que hoje comenta também arbitragem. Ele fala, pisou no tornozelo. Não foi no tornozelo, foi no pé. Foi no pé. Se fosse no tornozelo, seria cartão vermelho, o caso do Flamengo. Já falei isso para não ter que falar mais de arbitragem, tá? Eu tô realmente cansado disso, gente. É insuportável. Mauro, só voltar para a rádio, rapidinho, Mauro. Forçando a barra em assunto de arbitragem, é muito chato. É muito chato. Sabe, o jogo vira um detalhe, é só falar sobre arbitragem. Tá difícil, cara, tá difícil. A gente tá, assim, educando o torcedor a ser um cara que só fala de arbitragem. Pessoas que nem veem o jogo, pegam um corte ali na rede social, aí criam teses, até teses do tipo... não vou falar o nome porque eu não vou ficar aqui de fogo amigo, mas a arbitragem queria anular o gol, procurando para anular o gol. Com base em que você pode afirmar isso? Com base em que? Você pode achar um erro, mas se você afirmar que o árbitro queria deliberadamente fazer algo, com base em que alguém pode falar isso? Mas fazer o quê? E aí o Mauro já entrou no assunto do Plata, né? Que teve um lance semelhante também. Eu vou até pedir pro Kaique botar aí na tela, né, se tivermos o frame do pisão do Plata no pé do jogador do Cusco, né, que foi um dos lances de polêmica no jogo do Flamengo contra o Cusco na altitude, que foi esse pisão aí, ó. É esse pisão do Plata, tá gerando muita repercussão, né, o Mauro dizendo aí que foi o pisão no pé, na opinião dele, e na International Board, pisão no pé não é expulsão, né? Na opinião aí do Mauro César Pereira, ele também acha que seria um lance. Deixa na tela aí, Kaique, por favor. É bom deixar na tela. Também acha que seria um lance para cartão amarelo. E nesse caso aí, tá? Eu vou discordar do Mauro. Eu achei muito forte o lance. Eu achei um pisão e eu acho que pega um pouco em cima também. Pega o pé, que aí dá, claro, pro critério da arbitragem, um pisão no pé. Esse ângulo não é o melhor, não. Esse ângulo não é o melhor. Tem outro que fica claro que o pisão é no pé. E aí, Thiago, o que você acha, o que eu acho, não importa. A recomendação é pisou no pé, cartão amarelo. Aí a gente vai discutir a regra do jogo. O que você acha, eu acho, a outra lá acha, não interessa. A recomendação é essa. Esse é o ponto. A gente fica fabricando regras que não existem. Ontem, tanto que nem chamou no VAR. Quando eles constataram que o pisão foi no pé, olhando em vários ângulos, com o movimento,
O que falaram? Não, o pisão foi no pé. Aí teria que ser cartão amarelo. Eles não podem recomendar um cartão amarelo, né? Então, passou. Foi isso. Mas é que as pessoas ficam procurando pelo em ovo. A mesma coisa, o lance do gol impedido do Cusco. O que você acha que estava impedido? Eu acho que não. Mas a imagem é totalmente inconclusiva. Como é que eles chegaram à conclusão? Essa é uma discussão. Por que não tem um impedimento semiautomático? Aí não, o árbitro estava procurando eles estavam procurando uma forma de anular. Gente, como é que você pode afirmar um negócio desse? Então por que nós estamos falando de futebol se a gente acha que os caras vão lá deliberadamente com essa intenção? E como é que se afirma isso sem uma prova? Cara, isso é uma irresponsabilidade, cara. Uma coisa é conversa de botequim. O cara fala a bobagem que ele quiser, acabou. Você está diante de um microfone, de uma câmera, afirmando uma coisa dessas. Isso é uma loucura. Isso é maluquice. Sabe? E é muito chato, vou te dizer. Impressionante. O que você acha, eu acho, não interessa. A recomendação é essa. O cara executa aquilo que é recomendação. Ponto final. É assim que funciona. O lance do Arboleda, o pisão do Plata. São Paulo e Flamengo, Vila Belmiro no passado. Não foi na chuteira. Rua. Tomou cartão, não teve nem discussão. Mesmo jogador. Eu entendo, Mauro, a crítica, entendo mesmo, de verdade, que, claro, nós não somos especialistas em arbitragem. Agora, mais do que o pisão no pé, ou o pisão, não, é que eu achei um lance bem violento, eu achei um lance bem forte. Aí, claro, a regra tem pisão no pé, mas também uma entrada com uma força desproporcional que poderia ter quebrado a perna do cara, né? Pelo jeito que foi. Aí não tem, claro, e aí vou ver até o Kaique se pode botar vários frames ali pra gente ver, porque sem usar a imagem realmente pode até o argumento do Mauro enfraquecer e é bom a gente botar pro torcedor ver exatamente, porque aí realmente a gente pegou um frame que é o momento final ali, mas que realmente pega um pouco, aí tá dando pra ver que é no pé. Nesse outro frame anterior, Kaique, no outro frame anterior, aí é no pé, total. Só que eu acho que depois com a força dele, dá uma deslizada que chega a subir um pouco. E aí, na minha opinião, que claro, concordo, a nossa opinião não interessa tanto em questão de arbitragem, porque não somos especialistas nisso, mas eu achei um lance com a violência para expulsão. E para mim um lance bobo, de novo, do Plata, com o Flamengo bem no jogo, o Plata estava muito bem no jogo, e um lance forte, que para mim, mereceu o cartão vermelho. O Mauro disse que pela regra, né, pisão no pé, e aí eu assumo aqui, não sei nem dessa regra e o Mauro sabe, pisão no pé não é para expulsão, a minha opinião é pela violência do lance, e que realmente foi um lance que gerou, que é isso que o Mauro fala, que esses lances de arbitragem geram mais debate em rede social do que o próprio jogo. E é uma verdade, né? Porque o que gera a rede social? Thiago, é o engajamento. Oi, Mauro. Thiago, assim, eu entendo que se fale, tem que se falar. O que eu não entendo é se esticar o assunto da maneira que se estica, virar manchete em site e digamos assim, as insinuações, sabe? A arbitragem queria... Você tem alguma prova de que a arbitragem queria fazer algo específico? Então prove, cara. As pessoas fazem isso, aí é difícil, cara. Isso é ruim para a nossa atividade, inclusive. A nossa credibilidade como imprensa no todo vai pro ralo, porque se a gente fala qualquer absurdo sem prova nenhuma, qualquer maluco pode falar isso. Na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, no bar. O juiz queria roubar o time tal. O cara pode falar, agora você está trabalhando, você está falando para milhares de pessoas, cara. Então, se você tem alguma coisa assim para falar, você tem que provar. E até isso eu escutei de ontem para ontem, é difícil, cara. Aí é complicado. Você escutou sobre o impedimento, né, Mauro? E o tratamento varia de time para time. No final de semana eu falei e continuo achando, não houve pênalti nenhum na Arrascaeta. Aí você toma porrada porque... O que acontece? Os caras acham que você tem que defender um time, não tem que defender ninguém. Agora, ontem foi um pisão no pé. Aí é quase uma ciência exata. Meu Deus. E o lance do Gustavo Gomes, se quiserem interpretar também de forma radical, eu vou dizer não, mas ele pegou na canela. Ele pegou na canela. Mas é uma disputa de bola. Os dois são disputa de bola. Ele chega atrasado, acaba pegando no pé. Se ele pisa no meio, se pega no meio, é um abraço. É cartão vermelho. É cartão vermelho. Até a interpretação do Simon, do texto que eu li com a opinião dele, não está errada. Está errado o que ele viu errado. Ele não enxergou bem. Eu trago aqui dois árbitros, Sálvio e o Porcari.
Os dois que hoje... Eu não formo minha opinião pela opinião dos ex-árbitros. Eu consulto os ex-árbitros para saber qual é a recomendação específica para esse ou aquele lance. Esse aí eu já sabia, mas ainda assim a gente vai lá e pergunta de novo. Não, a recomendação, e não é só da CBF, é geral. Pisou na chuteira, é no máximo amarelo. É amarelo, no caso. Pegou no meião, no caso, tornozelo, na canela, né? No joelho, se o cara esticar o meião até o joelho, aí é cartão vermelho. E ele pisou na chuteira. Então, quando eles olharam no VAR e viram que foi na chuteira, falaram no ouvido dele alguma coisa. Olha, foi lance para amarelo, então... Não foi lance para vermelho, aliás, e segue o jogo. O lance que você está falando, né, Mauro, do que falaram foi o impedimento, né? Que aí eu concordo completamente. A gente vai falar do lance, só que aí as pessoas dizem, eles ficaram procurando uma forma de anular o gol, né? Foi desse lance que você está falando, né, Mauro? Foi o do impedimento, né? O lance do gol anulado, isso. Para mim, a imagem é inconclusiva. E tá na hora de ter um impedimento o semiautomático, né, na CBF. Agora, os caras chegaram à conclusão de que estava impedido. Como chegaram, eles têm que explicar, não sou eu. Para mim, parece lance legal. Mas aí tem paralaxe, aquela coisa toda, né? Aí, olha o ângulo, olha que ângulo ruim da câmera. Olha só esse ângulo, gente. Não é uma câmera do impedimento, é uma câmera quase da bandeira de escanteio. Né? E aí eles concluíram que foi impedimento. Mas eu achei bizarro isso aí. Isso aí, vira e mexe, acontece aqui no Brasil também. Lances que a gente vê o VAR tomar uma decisão e nós não ficamos convencidos. Ontem eu achei isso. A minha percepção é de que o gol foi legal. Agora, para mim é inconclusivo. É só uma percepção, eu não tenho como afirmar. Porque por esse ângulo aí não dá para ter certeza. Né? Agora, eles têm que tomar uma decisão. Até um ex-árbitro me falou o seguinte hoje cedo. Eles vão tomar uma decisão, porque se eles não tomarem decisão nenhuma e seguir a decisão de campo, vai parecer que eles são os inúteis que não servem para nada. Então, uma decisão eles vão tomar. Tomaram essa decisão. Se certo ou errado, talvez nunca a gente venha a saber. Né? Porque não tem o semiautomático, seria uma forma mais precisa de você decifrar esse enigma, digamos assim. Né? Mas daí alguém afirmar que a arbitragem estava procurando uma maneira de anular o gol, aí vai uma distância muito grande, né? Pelo amor de Deus, com base em que se pode afirmar um negócio desse? Aí é o que eu falei, aí vira discussão de bar. Discussão de bar é um papo de pessoas que gostam de futebol, sem nenhum compromisso com nada. O nosso trabalho é tentar falar em cima de fatos, falar em cima de fatos, buscar a informação, se tiver uma dúvida, consultar um especialista daquele assunto que conhece essas minúcias e aí formar a opinião. Aí você forma a opinião, certo? É isso. Nesse aspecto aí, nesse lance, eu concordo completamente com o Mauro, tá? Quero até botar a imagem, vou perguntar pro Bruno e pro Raí Monteiro também, né? Que a linha do impedimento traçada, gente, de uma forma que é impossível alguém dizer que é conclusiva. Olha aí, ó. Primeiro que a linha parece ser traçada no cotovelo do jogador do Cusco. E ela tem que ser no ombro. Mas mesmo o ombro dele, nessa linha que está sendo traçada aí, vai parecer ali ou à frente ou na mesma linha do Ayrton Lucas. Para mim, vendo esse lance, não deveria ter sido marcado um impedimento. Por quê? Pilhado, o que você acha? Primeiro, porque eu priorizo o gol. Em questão de dúvida, eu priorizo o gol. Mas acima disso, você tem que priorizar o que foi marcado no campo. E no campo foi marcado o gol. Se foi marcado o gol no campo, a linha não está nada conclusiva, para mim é gol. E isso é bom a gente falar aqui, porque muitas vezes, quando as pessoas sabem o time, e sabem mesmo, a gente fala aqui o meu, do Mauro, sabe o do Vampeta, sabe o do Bruno, sabe o do Piperno, aí as pessoas dizem, clubista. Cara, estamos aqui falando. Isso é muito bom a gente chamar a atenção, porque sempre quando fala a favor, eu e o Mauro a favor do Flamengo, o Piperno a favor do Palmeiras, Vamp a favor do Corinthians, sempre aparece, olha o clubismo. Vamos continuar assumindo o time, porque quem gosta de futebol tem time. Ninguém que gosta de futebol, que assiste futebol, que decidiu trabalhar com futebol... Oi, Mauro. Não é a favor de A ou B. É o que você está vendo. Sim. Não importa qual é a camisa. Não é a favor, não é contra. Sim. É o que você está vendo. Mas você sabe que tem muito babaca que fala, né? Eu não olho o chat. Mas se você olhar o chat ali, o que deve ter ali? Um monte de gente fazendo essas bobagens. Então a gente estimula isso quando a gente discute as coisas nesse patamar.
Quando alguém faz uma insinuação sem provas, quando um lance inconclusivo é tratado como se fosse uma garfada, é insuportável. Estamos aqui há quanto tempo falando dessa porcaria, né? É um saco falar de arbitragem. Já eu vou te passar pra gente falar do jogo. E outra, tá? Flamengo mereceu vencer, jogou melhor. Também não é dizer só ganhou por isso. Eu tô aqui falando que eu daria um impedimento, que a entrada do Plata pra mim foi muito forte e deveria ter sido expulso, mas o Flamengo foi melhor no jogo. Bruno e Raí. Eu acho que os lances aí, tanto do Gomes quanto do Plata, acho que ficaria no amarelo, tá bom. E o gol, realmente, não dá pra saber. Até eu tava na transmissão ontem, falei assim, impossível saber com essa imagem exatamente o que aconteceu. Então, seria realmente o mais recomendável seguir o que foi marcado no campo, que foi o gol. Porque por essa imagem do VAR, não dá para ter a menor ideia do que aconteceu, não dá para concluir. E já que está no assunto arbitragem, saiu aqui que o Brasil terá os seus 3 árbitros na Copa, serão 3 porque tem mais jogo, né? Antes eram só 2, agora tem 48 seleções. Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus e Ramon Abate Abel, os 3 estarão na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, Canadá e México. E sobre essa questão aí dos lances, né? Eu também acho que a gente precisa, para ontem, de uma ferramenta melhor para definir esse tipo de jogada. É uma ferramenta que dê imagens, né? Uma possibilidade mais conclusiva ali de tomar uma decisão, porque por essa imagem fica muito difícil, né? Saber o que aconteceu. E a demora para decidir o impedimento ou não impedimento nesse tipo de lance é natural pela imagem que não é boa. Então você, realmente, as pessoas que estão operando a máquina, a ferramenta, tem dificuldade de encontrar o ponto certo, o ângulo correto, por isso que demora. Não é porque alguém está procurando alguma coisa para favorecer um ou outro, isso é bobagem. Como disse o Mauro, essa conversa de boteco. Não dá pra gente aqui ficar com conversa de boteco. Ali é a dificuldade da ferramenta mesmo. Então, a Conmebol, a CBF, a FIFA, enfim, todas as entidades, elas precisam investir em melhores ferramentas para que a gente tenha a melhor possibilidade de decidir lances capitais como esses. Na minha visão, como o gol foi em campo assinalado, né, ele não deveria ter sido invalidado, porque na minha visão a imagem não te dá 100% de conclusão. Mas é um problema da ferramenta, né, não é benefício a um ou a outro. E a questão, só um rápido pitaco sobre a questão que você estava falando, Pilhado, de clubismo. As pessoas, elas só acusam o clubismo que é, em tese, contra o time delas. Porque se for a favor, pode. Se eu aqui me posiciono a favor do meu time, torcendo ou falando coisas absurdas, defendendo o meu clube, aí tá correto. Agora, quando eu falo o contrário ou estou aqui criticando aquele que é o meu clube, aí não é considerado o clubismo. Então, assim, isso é uma coisa tão idiota que as pessoas continuam debatendo e falando na internet, na rede social, nos chats dos programas, enfim. Eu acho que a gente também não devia ligar muito para isso, não, porque o clubismo, para as pessoas, ele é bom quando é pro nosso clube, ou pro clube que ele torce, né? Quando é o contrário, aí tá errado. Então ele quer o clubismo só pro time dele. Como a gente não liga, né? A gente fala aqui até demais. O que a gente pensa